Nós não conseguimos conceber a mensagem espírita distante das mensagens dos evangelhos. Quando nós pegamos Emmanuel, por exemplo, baluarte da mensagem espírita, Emmanuel, através de um livro chamado Roteiro, ele nos afirma, logo na introdução desse livro, ele nos afirma que na mensagem dos evangelhos nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos para a tarefa que nós viemos desempenhar, a tarefa da nossa reforma íntima, de burilarmos, de vencer a nós mesmos. Todos nós, invariavelmente, viemos para isso. Segundo Emmanuel, nas pegadas de Jesus, nós temos condições de encontrar os subsídios para que nós possamos ter as mais importantes bênçãos, luzes, para guiar nossos passos. Segundo Allan Kardec, logo no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec consultava aos divinos guias da humanidade, eles tiveram a ocasião de dizer a Kardec que para nós espíritas, Jesus é nosso modelo e guia. E nós nos perguntamos, será que nós conseguimos compreender quem é essa personagem? Quando nós fazemos a leitura dos evangelhos, nós observamos que muitas vezes nós temos que nos perguntar se até aqueles que caminhavam ao lado dele sabiam verdadeiramente quem ele era. Era muito difícil nós imaginarmos a grandiosidade dessa personagem. Nós sabíamos que Jesus pré-existia antes naturalmente da sua vinda à Terra. Ele não surge naquele momento, até porque João, em seu Evangelho, ele vai nos afirmar que Jesus estava aqui antes do céu e da terra. Naturalmente que a história que nós conhecemos e suas lições, elas têm apenas 2 milênios, mas é natural nós sabermos, termos a certeza de que Jesus pré-existia. E quem é essa personagem, nós nos perguntamos. Nós sabemos, segundo o Espírito Emmanuel, que Jesus faz parte de uma confraria de espíritos puros, sublimados naturalmente na caridade, e que seria ele governador espiritual do nosso planeta. Só que nós temos muitas dificuldades de mencionar isso, porque às vezes nós nos prendemos a alguns conceitos. Algumas pessoas irão dizer, Jesus é o único caminho, e nós afirmamos que não é. Até porque, se nós começarmos a repetir por aí que Jesus é o único caminho, nós estamos condenando 2/3 da população humana. Naturalmente que em determinados países da Ásia, em muitos países africanos, nós temos, na Oceania, nós temos diversas pessoas que nem sequer conhecem a mensagem dos evangelhos. Então, naturalmente, que existe algo de errado nesse conceito de nós afirmarmos que só Jesus salva. É porque nós nos prendemos à figura de Jesus, à imagem de Jesus, eu diria até ao Jesus histórico. Mas quando nós paramos para entender a grandiosidade dessa personagem, quando nós compreendemos que ele é o governador espiritual do nosso planeta, e que ele, embora tenha escolhido aquele pequeno burgo da Judéia para deixar a sua mensagem para a humanidade, ele é planetário. Ele esteve presente em todos os povos, através de diversos avatares, através de diversos mensageiros, que em teu nome vieram à Terra, segundo o Espírito Emmanuel. Vieram trazer a mensagem do amor e da fraternidade, porque isso verdadeiramente salva. Não é Jesus, naturalmente, não é a sua figura, é a sua mensagem, aquela que ele exemplificou em cada passo que ele dava. Porque Jesus, diferente de todos os outros grandes missionários, filósofos, que caminharam entre nós, todos dignos, naturalmente, grandiosos, ele exemplificava aquilo que ele nos ensinava. Ele caminhou entre nós. Quando ele falava do perdão, ele demonstrou-nos o perdão. Quando ele falava da fraternidade, ele demonstrava a fraternidade. Ele nos amava a cada passo. Imaginemos o que era exatamente termos Jesus entre nós. Os Espíritos vão nos dizer que era algo como pegarmos um imenso oceano e confiná-lo num pequeno recipiente, a ponto de muitos espíritas no passado terem se questionado se ele realmente esteve entre nós. Será que não seria Jesus uma materialização? Será que não seria Jesus um agênere? Será que não seria Jesus fruto do imaginário, da criatividade, da necessidade humana?
E os espíritos foram enfáticos: não, Jesus realmente esteve entre nós, deixando pegadas luminosas e lições que atravessariam os séculos. Que hoje nós começamos a engatinhar na compreensão dessas mensagens, mas Jesus, ele precede isso tudo, ele antecede, ele é anterior à mensagem dos evangelhos. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, particularmente uma das obras que eu mais admiro, nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que Jesus, então, sublimado, um espírito puro, só que a gente tenhamos condições de nos aproximar do entendimento do que é Jesus. Emmanuel vai nos afirmar que são muito poucos os espíritos nessa categoria, pelo menos no nosso sistema estelar. Jesus se reuniria com esses grandes espíritos no sol. Imaginemos a grandiosidade desses personagens. Jesus é para nós, então, um rei solar, governador espiritual do nosso planeta. E segundo o Espírito Emmanuel, ele vai retirar os elementos daquela nebulosa solar para dar origem à gênese planetária, do qual ele teria formado com o seu psiquismo, auxiliado naturalmente por diversos engenheiros do invisível. Ele faria esse educandário que milênios mais tarde nos receberia a todos. Jesus, então, seria o governador, e é o governador espiritual do nosso planeta, que consegue nos amar a todos, nos envolvendo a todos, garantindo que aqui nós encontramos tudo aquilo do qual nós necessitamos. Quando Jesus nos recebeu, e eu gosto de pensar dessa forma, ele nos recebeu carinhosamente, garantindo-nos que aqui, ele garantiu-nos que aqui nós receberíamos tudo aquilo do qual nós necessitamos. A gente tem um mau hábito de dizer coisas do tipo: a gente só recebe aquilo que a gente merece. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós recebemos muito além, porque nós recebemos de acordo com as nossas necessidades. Cada um recebe exatamente aquilo que necessita, porque essas leis são perfeitas, essas leis são justas, essas leis estão acima da compreensão de todas as leis físicas que nós engatinhamos nessa compreensão. E aquelas pessoas que estavam caminhando ao lado de Jesus, será que tinham condições de percebê-lo, de saber quem ele era? Aqui vai uma curiosidade. A primeira obra a falar de Jesus talvez não tenha sido os seus evangelhos. Talvez nós não encontremos naqueles profetas, Elias, por exemplo, que já preparava aquele povo para a vinda do Messias. Talvez anteceda isso tudo. Quando nós pegamos o livro do Gênesis, uma obra atribuída a Moisés, que faz parte do Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis nós vamos encontrar uma mensagem mais ou menos assim: a mitologia da feitura do mundo, da gênese do mundo. Segundo Moisés, então, Deus teria feito o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Naturalmente que todos nós compreendemos tratar-se de uma mitologia, mas nós não podemos esquecer que Moisés era um médium. Ele era um médium, nós temos essa certeza. Principalmente quando nós lemos os relatos deixados por ele, nós compreendemos que era ele um grande médium. E quando ele escreve o Gênesis bíblico, nós vamos encontrar no 3º versículo desse livro, dizendo que Deus fez a luz. Todos nós a lemos. E Deus fez a luz. E gostou. Segundo ele, Deus fez a luz para separar o claro do escuro, a luz das trevas. Mas ele continua fazendo o mundo. E vem os animais, vem as plantas. Só que lá no 13º versículo, ele afirma que a luz foi feita novamente. Será que Moisés se distraiu? Não reparamos isso? A luz foi feita 2 vezes, podem pesquisar. A segunda luz, segundo o livro, ela seria pautada, baseada nos luminares celestes, e serviria para separar o dia da noite. A primeira luz serviria para botar luz nas trevas, e a segunda luz seria para separar o dia da noite. A primeira luz do qual Moisés se referia era Jesus, a luz do mundo, que estava aqui antes da Gênese, que estava aqui preparando esse educandário que nos receberia em algum momento. Jesus é a luz do mundo para todos nós, que carinhosamente tolera-nos, como nós vemos no seu Evangelho,
Diversos momentos em que ele fala aos seus discípulos: por quanto tempo vos tolerarei? Porque devia ser realmente muito difícil, apesar da sua enorme capacidade de amar, as nossas mesquinhezes, as nossas mesquinharias. Se somos difíceis hoje, e eu sou muito, imaginemos como é que nós não éramos há 2 milênios. E mesmo e apesar disso, ele caminhou conosco, tolerou-nos, ele amou-nos, ensinou-nos, esteve conosco, ceiou, repartiu o pão, ouviu-nos, não apenas falava, mas ele também nos ouvia. Quando nós pegamos os evangelhos, nós observamos que ele sempre estava nas periferias, em Jerusalém, por exemplo, onde ele afirmava não possuir sequer uma pedra para repousar a cabeça. E são inúmeras as passagens que nós o encontramos, atendendo a multidão, atendendo aqueles que lhe buscavam, aqueles que se encontravam repletos de chagas, para que ele pudesse pôr as mãos e lavar a pele daquelas pessoas. Entretanto, ele nos lavava também das chagas das almas, nossa alma repleta das chagas, que nós ainda vamos granjeando, dado ao nosso egoísmo, aos nossos vícios. Ele curava cegos, mas também nos livrava da nossa cegueira, do materialismo, nos oferecendo uma cegueira espiritual, uma visão espiritual. Mas a pergunta que nós temos que repetir é: será que aquelas pessoas que caminhavam com ele sabiam quem ele era? Será que tinham condições de percebê-lo na sua magnitude? Alguns personagens nós cremos que sim. A narrativa que nós iremos iniciar para introduzir o nosso estudo, ela está contida nos 4 evangelhos. Curiosamente, ela é relatada 5 vezes, dada a sua importância. João refere-se a ela 2 vezes no seu evangelho. Mas nós vamos utilizar a narrativa de Lucas, porque eu creio que seja a narrativa mais completa. Segundo a narrativa de Lucas, Jesus estaria na Galileia. Nós sabemos que aquela região, ao tempo de Jesus, tinha 3 grandes áreas ocupadas pelos hebreus. Nós tínhamos a Samaria, nós tínhamos a Judeia e nós tínhamos a Galileia, a região mais pobre, naturalmente. Até porque era também a região onde você tinha a maior presença romana do dominador. Era também a região mais pobre. Naturalmente que Jesus veio de lá. As pessoas diziam ao seu tempo: nada de bom vem da Galileia. E foi exatamente o berço que ele escolheu. Então Jesus estaria na Galileia, já estaria ao final do seu messianato, quando ele teria sido convidado para ceiar na casa de um homem rico, um homem chamado Simão. Segundo o evangelista Lucas, Simão era um fariseu. Os fariseus eram os membros da seita do farisaísmo, uma seita que surgiu cerca de 200 séculos antes, de 2 séculos antes da vinda do Cristo. Eram pessoas que se auto-intitulavam defensores das tradições da pureza mosaica, eram defensores de Moisés. E nós, jocosamente, nós brincamos afirmando que eles eram fiscais da religiosidade alheia. Conhecemos gente assim? Pessoas que adoram ver o que os outros estão fazendo, dizer como os outros devem agir, mas eles não fazem, não impõem essa regra para eles mesmos. Por isso que Jesus os chama de hipócritas, porque eles pregavam aquilo que eles não faziam. Jesus chega a afirmar que os fariseus se assemelhavam a sepulcros que eram caiados de branco por fora, mas só tinham podridão por dentro. Era a aparência da religiosidade. Eles gostavam naturalmente de cobrar dos outros, mas nós também não podemos generalizar. Existiram também alguns fariseus que foram muito bons, que auxiliaram na mensagem do Evangelho. Esse fariseu se chamava Simão, e segundo Lucas, era um homem muito rico e havia convidado Jesus para ceiar. E Jesus aceitou. Ele vai então à casa que nós imaginamos se tratar de uma casa palaciana. Ele vai até a casa desse Simão, o fariseu. E ele então, segundo a narrativa de Lucas, ele se inclina para a mesa. Para a gente entender o que é se inclinar para a mesa, alguns historiadores afirmam que essas casas palacianas, elas adotavam tradições romanas. E era comum pequenas mesas e pessoas repousadas ao chão em cima de almofadas. Jesus estaria lá, segundo Lucas, inclinado sobre uma dessas mesas, quando de repente uma mulher invade o recinto.
Era natural que as mulheres não estivessem presentes nesse ambiente, porque eram proibidas. As mulheres não podiam frequentar todos os espaços, até porque a cultura alimentada pelos hebreus, pelo povo judeu, é uma cultura extremamente machista. Nós observamos isso em inúmeras passagens do Antigo Testamento. Só para que tenhamos uma ideia, se recomendava que uma mulher não andasse ao lado de um homem. Ela tinha que andar 10, 20 passos atrás. Se recomendava, por exemplo, que os homens não falassem com as mulheres nas ruas, a não ser que fosse estritamente necessário. As mulheres só saíam acompanhadas de seus maridos. Se saíssem sozinhas, tinham que ser acompanhadas de alguém autorizado por seus maridos. E de repente, uma mulher invade o recinto. Nós não sabemos quem é essa mulher, mas Lucas afirma que era uma mulher daquela cidadezinha. Era uma mulher dali, das cercanias, a ponto de ser uma mulher conhecida. Ela invade aquele ambiente e começa a chorar copiosamente. E tamanho era o seu volume de lágrimas, que ela, ajoelhada na frente de Jesus, carregando um vaso de alabastro. O vaso de alabastro era um vaso cavado na pedra, que normalmente guardava um líquido precioso. Nesse caso, um perfume extremamente caro, vindo do norte da Europa. Naturalmente que era importado, era algo muito caro. E ela então começa a lavar os pés de Jesus, dada a abundância das suas lágrimas. Ela salta de seu perfume e começa a lavar os pés, não tendo com que secar. Ela seca os pés de Jesus com os cabelos e começa a beijar os pés de Jesus, a ponto de deixar o anfitrião incomodado. Simão teria pensado: esse homem não é um profeta. Esse homem não é um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele não permitiria que essa mulher o tocasse, porque ela é uma pecadora. Não existe nenhuma referência a que pecados ela tinha. Mas naquele tempo, eram muitas as possibilidades para se julgar uma mulher pecadora. Nós não sabemos exatamente o que era. Afirma ele que ela era uma pecadora, então não poderia tocá-la. As mulheres eram consideradas impuras em diversas situações e verdadeiramente não poderia tocar objetos ou tocar outras pessoas. E aquele homem pensava: esse homem não é um profeta. Porque se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Não deixaria que ela o tocasse. Jesus, como se pudesse ouvir o que pensava o fariseu, ele teria dito: Simão, me responda uma pergunta. E começa a narrar uma parábola, uma história. Ele começa a dizer que um senhor muito rico, ele havia emprestado dinheiro para 2 pessoas. Para uma pessoa ele teria emprestado 500 denários. Para outro, ele teria emprestado apenas 50. Mais tarde, tendo percebido que nenhum dos dois tinha condições de pagar, ele resolveu pagar a dívida, esquecer a dívida dos dois. Então ele pergunta para Simão: Simão, na sua opinião, quem foi aquele que mais amou o Senhor? O Simão, um homem rico, era natural que fosse sagaz na contabilidade. Ele imediatamente responde: naturalmente, aquele que mais devia. Aquele que mais devia e teve aquele volume de dívida perdoado foi quem mais amou, aquele que perdoou. Jesus respondeu: disseste bem, Simão. Quando entrei na sua casa, tu não lavastes o meu pé, como diz a tradição. Era a tradição entre o povo. Quando se recebia uma visita, era normal oferecer água e às vezes até um servo, para que se lavassem os pés, da poeira do deserto, naturalmente. Tu não lavaste o meu pé. Essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e perfume e enxugou com os próprios cabelos. Tu não me osculaste. Tradição entre os judeus, até nos dias de hoje, os judeus homens se cumprimentam com um beijo. Tu não me beijaste. E essa mulher não parou de beijar os meus pés, Simão. Tu não me ungiste. Tradição entre os judeus. Se ungia com óleo uma visita. Tu não me ungiste. Mas essa mulher me ungiu com esse perfume caro, esse perfume precioso. Quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, Marcos vai afirmar que o ambiente havia ficado todo perfumado, dada a preciosidade daquele perfume. Ele volta-se para a mulher e diz: mulher, por muito ter amado,
os seus pecados estão perdoados. A mulher se levanta. Vai, mulher, por muito amar, os seus pecados estão perdoados. Por muito amar. Mas a história não termina aí. Ele volta-se para Simão e diz: e aquele que pouco foi perdoado, também pouco amou. Deixando claro que naquele ambiente não existia só ela de pecadora. Eram dois, mas só um se arrependeu, aquele que tinha mais pecados. É uma interpretação superficial. Mas nós temos que nos concentrar em algumas passagens. Primeiro vamos tentar elucidar quem era essa mulher. Porque o Papa Gregório do terceiro século, o Papa Gregório III do segundo século, isso foi confuso, não foi? Mas foi o Papa Gregório. Ele teria instituído que essa mulher tratava-se de Maria de Magdala, ou Maria Madalena. O que nós não acreditamos, porque no Evangelho de João afirma que essa mulher era de Betânia, bem distante de Magdala, ou de Migdale. E mais, Lucas afirma que essa mulher, ela vivia nas cercanias, então ela era da Galileia. Não podia ser Maria Madalena. Mas durante muito tempo se nutriu essa ideia, nós não sabemos se foi ou se não foi. Naturalmente que não muda a história. Maria de Magdala, Maria Madalena, foi aquela mulher extremamente valorosa que esteve ao lado de Jesus em diversos momentos, inclusive aos pés da cruz. Que foi a primeira para quem Jesus apareceu quando ela visitava seu sepulcro. No Evangelho de Marcos, os discípulos teriam feito um questionamento, isso também está no Evangelho de João. Disseram assim para Jesus. Lucas não registra isso. Nesses evangelhos, então, eles falam assim para Jesus: mas mestre, essa mulher poderia ter nos doado o perfume para que nós o vendêssemos e revertêssemos aos pobres. O que Jesus teria dito: os pobres vocês terei para sempre. A mim vocês terão por pouco tempo. Vamos meditar nessas passagens. A primeira fala de Jesus em todos os evangelhos: por muito amar, os seus pecados estão perdoados. Mas como assim? O que a mensagem espírita entende de pecado? E como é que o amor pode acabar com os nossos pecados? A mensagem espírita, para nós espíritas, não existem pecados, pelo amor de Deus. Não existem pecados. Não tem uma única obra espírita que diga que você não pode fazer alguma coisa porque aquilo é pecado. Isso não está na literatura espírita. A literatura espírita é libertadora. Ela não diz que você pode ou não pode. Ela diz que se você fizer algo, você responde por aquilo. Ela não diz que você não pode fazer algo. Ela diz que você pode. Entretanto, invariavelmente, você sempre responderá por aquilo que você faz. E essas coisas são nossas. Não é assim? Então, quando Jesus diz que os seus pecados, por muito amar, eles teriam sido perdoados, nós começamos a entender, graças a André Luiz, nós começamos a compreender um pouco mais sobre esse conceito. André Luiz vai nos informar que, anelando o corpo espiritual ao nosso corpo físico, existe um corpo que Kardec chamou de perispírito. Entretanto, ele não se aprofunda em detalhes. Quem vai nos fazer isso é André Luiz. O perispírito seria um corpo que anelaria o espírito, que é amorfo. Ele anelaria o espírito ao corpo físico no processo da reencarnação. E o corpo perispiritual, ele é psicossomático, psicopensamento, soma corpo, de forma que ele registra o que nós pensamos ou o que nós sentimos. Por isso que não temos como mentir para o mundo espiritual. Porque o nosso perispírito, ele revela os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós não temos como nos ocultar daqueles que leem o nosso corpo perispiritual. Então, segundo André Luiz, como esse corpo registra os meus sentimentos, os meus pensamentos, é natural que eu, Guilherme, repleto de vícios, que ainda vibro nas sintonias do orgulho, da vaidade, que ainda sinto ciúmes, que sinto inveja, que sou egoísta. É natural que as energias que eu emane nesse sentido, elas vão também estar impregnadas em mim, do chamado corpo perispiritual. Eu mancho o meu corpo perispiritual quando eu vibro nessas sintonias. Eu crio nódoas no meu corpo perispiritual quando eu vibro nessas sintonias. E essas manchas, sendo o perispírito aquilo que vai dar forma
ao corpo físico através do DNA. É natural que aquilo, as minhas vibrações, as manchas que eu trago do meu corpo perispiritual, elas acabem se manifestando, por exemplo, como algumas doenças. Por exemplo, nós temos na literatura espírita um caso muito curioso de um homem que atira na própria cabeça, querendo evadir-se do mundo, que é impossível, porque não se foge da vida. A vida continua em abundância e os seus problemas só se multiplicam. Mas existem pessoas que não sabem dessas verdades, por isso temos que gritá-las. O suicídio, naturalmente, que é uma fuga ilusória, você não tem como fugir da vida, porque além dessa vida existe vida em abundância. E os nossos problemas não desaparecem. Pelo contrário, a dor que sentimos será ainda maior, nos informam aqueles que fizeram essa tragédia. Então, um indivíduo havia cometido um suicídio com um tiro na cabeça, na região da têmpora, segundo André Luiz. E ele vai para o mundo espiritual, sofre diversas agruras, dadas vibrações, porque ele se afinizava. Até que depois de muito tempo, ele é socorrido, ele é orientado, ele descansa e tem a oportunidade de um recomeço, porque todos nós recomeçamos, porque a lei é de amor. Sempre teremos novas oportunidades de encontros e recomeços, graças a Deus. E ele poderia reencarnar, entretanto, por ele ter danificado o seu corpo perispiritual. Ele tinha essa região do seu corpo perispiritual danificada. E ao reencarnar, ele foi formar um corpo físico num indivíduo que nasceu com anencefalia, dado ao dano que ele causou nele mesmo. É curioso porque quando a gente inicia na mensagem espírita, a gente fica imaginando que as coisas são assim, né? Não, quando eu vou reencarnar, e o indivíduo vai reencarnar com uma dificuldade física, deve ter um anjo lá torcendo as perninhas dele. Isso não existe, pelo amor de Deus. Somos nós. Somos nós que criamos isso em nós, porque não existe castigo. Vamos vencer esses conceitos do passado. O que acontece conosco é resultado das nossas escolhas sempre. Olha a frase de Chico Xavier. Todos nós, ao reencarnarmos, recebemos um livro com páginas em branco. É o livro de nossas vidas. Todas as linhas desse livro são autoria nossa, as mais felizes e as mais tristes também, naturalmente. É sempre a gente. É uma monografia. Só tem uma pessoa escrevendo naquele livro. É aquele indivíduo, somos nós. Então, quando nós deformamos nosso corpo perispiritual, ele naturalmente vai reverter para o nosso corpo físico alguma coisa. Então, quando nós vibramos na inveja, quando nós vibramos no ciúme, quando nós vibramos no rancor, no ódio, que ainda vibramos, é natural que nós repletemos o nosso corpo perispiritual dessas manchas. Mas o contrário também acontece, segundo André Luiz, quando nós vibramos nas sintonias mais sublimes do amor, da caridade. Nós fazemos vibrar exatamente de forma contrária. Nós vamos limpando essas manchas, limpando essas nódoas. Nós vamos nos depurando. Nós vamos permitindo verdadeiramente lavar a roupa suja. Nós vamos, através do amor, vencendo aquelas manchas que nós fizemos através do egoísmo. Porque a lei é de amor e é o caminho de todos nós. Podemos nos manter distantes do amor por muito tempo, mas nunca para sempre. Porque é o destino de todos nós. Por quanto tempo dura uma prova? Kardec perguntou aos espíritos. O tempo que for necessário. Porque tem espíritos muito cabeça dura. Tem pessoas que estão lá insistindo, e estão sempre reclamando, até que um dia desperta. Mas a ninguém é imposto isso, não. É livre-arbítrio, pelo amor de Deus. Então tem pessoas que precisam passar pela dificuldade um pouco mais de tempo. Outras já não precisam de tanto tempo assim. Mas são sempre nós. São sempre nós que executamos isso. Somos sempre nós, nossos algozes. Nós, espíritas, não temos demônios, cabulhão, sete pele, capetinha, tanto nome hoje em dia, né? A gente não tem, a gente não acredita nisso, pelo amor de Deus. Não existe ninguém fazendo mal por nós ou nos culpando por algum mal. Somos nós. Ah, Guilherme, mas existem influências espirituais. Ah, não sejamos infantis. Claro que existe. Isso está claro, não tenho dúvidas. Mas os amigos espirituais só nos fazem fazer alguma coisa se nós coadunamos as ideias, se nós permitimos, se nós sintonizamos. É sempre a gente. É sempre a gente, pelo amor de Deus. Vamos sair por aí culpando, não temos a quem culpar.
Então, nós depuramos o nosso corpo perispiritual quando nós vibramos no amor. É curioso, porque quando nós pegamos algumas obras espíritas, como o Nosso Lar, como o livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó, ele foi espírita a sua vida inteira. Inclusive, teve um cargo de diretoria na Federação Espírita Brasileira. Ele era um palestrante arrebatador. Ele era um doutrinador. Só que ao desencarnar, ele se vê em situações muito difíceis. Porque aquilo não havia lhe garantido iluminar-se. Porque a luz é uma coisa que você tem que acender para dentro. Quando ele chega no mundo espiritual, naturalmente, amparado por diversos amigos espíritos, vamos dizer assim, consagrados, o próprio Bezerra de Menezes, mas ele se sente constrangido quando ele defronta outros espíritos com quem ele havia se relacionado na Terra. Todos apresentavam luz, menos ele. E ele deixava envergonhado porque aquilo revelava que ele não havia amado tanto quanto os outros, embora fosse espírita. Porque ser espírita não salva ninguém, né, gente? Ele não havia amado. Se ele dava, era por obrigação. Não era a caridade como nós a entendemos. Porque a caridade como nós entendemos é se colocar no lugar do outro. É sentir o que o outro sente. É não julgar. Não julgar. Porque a gente está com essa mania. Que mania horrível. De dizer, fulano está assim porque ele não faz por onde. A gente sabe que não é assim. Pelo amor de Deus, para com essa bobagem. A gente sabe que existe planejamento. E para algumas pessoas será realmente mais difícil, independente do que ela faça. Gente, isso é espiritismo básico. E as pessoas falam, fulano está assim porque quer. Ele escolheu esse verdadeiro porque não se levanta. E a gente vai nutrindo essa ideia de que nós somos superiores. Porque se eu me levantei e ele não, é porque eu estou acima dele. Vaidade, gente, pelo amor de Deus. Então, ele não tinha luz. Enquanto todos acendiam uma luz, ele ficava lá apagadinho, constrangido. Sua filha desencarnada, que havia desencarnado antes dele, falou, papai, calma, a sua luz há de chegar. E ele ficava lá constrangido. Todos os outros irmãos de ideário espírita, cheios de luz no corpo espiritual, e ele ali apagadinho. E André Luiz? André Luiz passa por uma situação parecida. Quando nós vamos pegando os livros da saga André Luiz, tem um momento que ele fica chateado também, porque ele também não tinha luz. Ele fica chateado, porque ele não tinha luz. Ele encontrava Lícios, ele encontrava tantos outros personagens em Nosso Lar, e todos tinham luz, menos ele. Não podemos esquecer que ele havia sido um médico arrogante, segundo o próprio livro. E ele não tinha luz, gente. E ele ficava muito chateado, se constrangia, imagina, né? Se constrangia no mundo espiritual por não ter luz. Até que no segundo livro, o terceiro livro, Missionários da Luz, que é o primeiro livro que André Luiz sai de Nosso Lar para trabalhar, para colaborar com o resgate de almas. O Espírito que o conduz nesse caminho, percebendo que eles não teriam condições de descer como os espíritos superiores fazem, eles vêm caminhando. Um espírito mais superior caminha com eles para não humilhá-los, do tipo, já que vocês vão devagarzinho, eu espero vocês lá embaixo. Ele caminha com eles, passando por aquelas regiões mais sufocantes. Era a primeira vez que André Luiz descia de Nosso Lar para servir. De repente, segundo ele mesmo escreveu, ele se olhou e foi a primeira vez que ele viu luz. Ele se coloca de joelhos no chão e começa a chorar copiosamente. A luz acendeu, porque ele estava indo servir. Quando Jesus fala, brilhe a vossa luz, é servindo, é amando, porque o amor por si só não serve para nada, né, gente? Amor é sentimento, diz até no jargão popular, que amor não enche barriga, e é verdade. Por mais seja o mais nobre dos sentimentos, continua sendo apenas sentimento. Ele tem que ser materializado, ele tem que ser transformado em atitude, em ação. Ele tem que ser transformado em caridade. A caridade é o amor posto em movimento. Amemo-nos intensamente, para vibrar a nossa luz, para acender a nossa luz, para melhorarmos as condições do nosso corpo perispiritual. O meu repleto de nódulos, de chagas, dada ainda a minha inveja, a minha intolerância. A gente vai repletando-se de diversas chagas, é natural. Amemos sem limites, amemos sem julgamentos, amemos simplesmente
simplesmente, olha quantas oportunidades nós temos. Está lá, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando alguém aparece te pedindo alguma coisa, a oportunidade é sua. É a grande oportunidade. É de servir. Mas hoje ele está julgando as pessoas. Não, fulano deve ser alcoólatra. Fulano deve ser dependência. Fulano, deve ter fugido da escola, não gostava de estudar, o que aconteceu com ele? Gente, não pediram lição de moral para ninguém, não. Pediram só para ajudar. Mas a gente está alimentando essas ideias toscas. Vamos nos vencer disso. Poderíamos ser nós, dependendo do nosso planejamento reencarnatório, não somos melhores do que ninguém, não estamos acima de ninguém. Então vamos nos entregar ao amor. São tantas as possibilidades, são tantas as formas. Quando nós falamos de amor, as pessoas pensam em coisas do tipo: meus irmãos na Ucrânia, que guerra terrível. Meus irmãos na faixa de Gaza, terrível. Recebendo bombas, crianças. Não podemos fazer muito por esses. Só a nossa oração. Só a nossa oração. O nosso desejo de que as coisas melhorem. Mas quem de fato aqui pode fazer alguma coisa que seja diferente disso? Está vendo? Ninguém. No Rio Grande do Sul, fizemos campanhas, doação de mantimento, fizemos doações por Pix. Inclusive, a melhor face do brasileiro também se apresentou nesse momento. A melhor face. Tivemos faces horríveis, mas a melhor face também se manifestou nesse momento. Mas o que nós podemos fazer além disso? Sabe por quê? A gente está olhando para muito distante. Pertinho da gente tem alguém precisando do nosso amor. Às vezes uma criança, um idoso. É que a gente gosta de amar longe. A gente gosta de amar aqueles que não nos conhecem. É mais fácil. Mas o grande desafio é amar aqueles com quem nós temos mais dificuldade, que é do nosso trato diário. É amar um companheiro. Ainda mais, abrindo aqui um parênteses, no dia de hoje, né? O dia que o comércio instituiu como o Dia dos Namorados. É importante também, tem seu valor para a economia. Mas então é um dia que as pessoas estão mais sensíveis, não é isso? Um dia especial, verdadeiramente, que nós criamos esse dia. Amemo-nos. Amemo-nos verdadeiramente. Amemo-nos até sentir na alma. Num determinado momento. Evangelho de Mateus agora. Jesus, quando falava do chamado final dos tempos, ele teria falado de um pastor de ovelhas, que no momento derradeiro separaria os bodes das ovelhas. Teria virado, voltado-se para as suas ovelhas e teria dito: vinde, minhas ovelhas, vinde para a casa de meu pai, para o reino dos céus, porquanto eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estive preso e foste me visitar, estive estrangeiro e me recebeste, tive frio e me agasalhaste. E as ovelhas perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos preso e fomos te visitar? Quando foi que te vimos estrangeiro e te recebemos? Quando foi que te vimos com frio e te aquecemos? O que o pastor teria dito: toda vez que fizerdes isso a qualquer um dos pequenos do meu pai, é a mim que o fazem. Nós amamos a Jesus na figura do nosso próximo. É lógico que seja assim, é natural. Nós amamos a Jesus e o servimos na figura do nosso próximo, daqueles que estão ali bem perto da gente, ao alcance das nossas mãos. Amemos. E aquela mulher que havia lavado os pés de Jesus, os discípulos falaram: mas mestre, por que não reverteu esse dinheiro desse perfume tão caro para os pobres? Os pobres vocês terão para sempre. E teremos mesmo a nossa proposta: servi-los até o final, incansavelmente, até o momento que não existam mais. Mas a mim vocês terão por pouco tempo. Essa mulher, por muito amar, seus pecados foram perdoados. Nós amamos a Jesus na forma do nosso próximo. Nós conseguimos servir a Jesus quando servimos ao nosso próximo. Amemos o máximo que nós pudermos, porque nós não podemos esquecer da parábola das 10 virgens, para encerrar o nosso estudo. Jesus, nesse mesmo capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus começa esse capítulo citando uma parábola, a parábola das 10 virgens. Todos nós já estudamos. Segundo Jesus, no resumo dessa parábola, que não pode ser resumida,
mas só para a gente poder não se aprofundar nela nessa oportunidade, talvez em outra. Jesus teria contado uma história, uma parábola, que falava de 10 virgens que iam encontrar um noivo para o casamento. É curioso porque sempre que ele fala da tarefa da sua mensagem, ele se refere a um casamento como se fosse um casamento com ele. Aquelas 10 virgens, lembrando que a palavra virgem não tem o sentido como nós damos hoje. A palavra virgem se referia a 10 jovens, a 10 moças, 10 meninas. Elas foram encontrar seus noivos para um casamento. Cada uma delas levou uma lamparina, porque esses noivos chegariam tarde da noite. Acontece que 5, elas se precaveram e levaram óleo extra. Outras 5 eram chamadas de nécias, foram irresponsáveis. Não levaram óleo suficiente para manter a lamparina acesa até o encontro com os noivos. De repente, no meio da madrugada, a lâmpada delas, a lanterna delas, a lamparina delas apagou. E elas não tinham mais óleo. Só apenas 5 mantiveram a lamparina acesa. E as outras 5 tiveram a lamparina apagada. E tentaram falar para as outras: por favor, me dá um pouco do seu óleo, para que a gente possa permanecer aqui, esperando os nossos noivos para o casamento. Mas não tem como, porque luz não tem como mudar de uma pessoa para outra. Elas tiveram que retornar. Os noivos chegaram e apenas aquelas 5 que foram precavidas ou previdentes se casaram. A nossa tarefa é manter a nossa luz acesa até o final. Está chegado o momento. Não sabemos o momento, ninguém é dado saber, mas mantenhamos nossa luz até o final. Não vamos nos deixar nos contaminar com as coisas do mundo. Não é porque a maioria pensa dessa forma que nós temos que pensar também. Meditemos, tomemos decisões pautadas no que nós pensamos, porque às vezes a gente vai sendo levado por conceitos do mundo, ignorando inclusive conceitos espíritas. Vamos manter a nossa chama acesa até o final. É o desafio, até o final, porque qualquer coisinha apaga a nossa chama. O que mantém a chama acesa é o óleo, chamado de fé, esperança e caridade. É o que alimenta a nossa chama acesa. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.